aí, italianada, tudo bom? Eu sou Giovanna Mello e sejam bem-vindos ao canal de Itália. Hoje eu trouxe aqui um convidado especial. Na verdade, ele tá sempre por trás das câmeras, me ajudando aí com a questão de filmagem e tudo mais. Mas vocês sempre me pedem no Instagram pra trazer ele, pra ele contar um pouco da experiência de trabalho dele, né? O meu marido. E aí, pessoal? Meu nome é Ricardo Porto. Já temos um vídeo aí no canal sobre ele, onde a gente contou nossas experiências de adaptação e tudo mais. Mas agora eu quero focar no trabalho, como ele conseguiu o trabalho, como que foi a questão de italiano, né? Sim, isso aí. A experiência que eu tive aqui eu vou compartilhar com vocês, quem sabe ajuda a abrir aí a mente do pessoal e facilitar de algum modo para que venha um pouco mais tranquilo ou preparado psicologicamente para o que vai enfrentar. O Rick hoje trabalha numa indústria, na verdade é a primeira desde quando você chegou, sim, né? Sim. Foi o primeiro emprego e ficou lá. E aí a gente vai contando um pouco essa história, um pouco a história do desenvolvimento dele no trabalho, enquanto eu vou respondendo algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram sobre o assunto, que tem várias perguntas bem técnicas, com bastante informação pra vocês. Então fica nesse vídeo, porque você vai amar, e já deixa seu like e se inscreve. Primeira pergunta pra já começar, assim ó, papum com informação pra vocês, porque aqui não tem enrolação, entendeu? Da Steph, vocês têm que simplificar um pouco o nome do Instagram, tá? Só deixo uma dica aí pra vocês. Qual é o valor do salário mínimo? Salário mínimo na Itália não existe, galera. O que existe aqui são contratos de trabalho e é tudo regulamentado pela CCNL, que cada profissão vai ter dentro do seu contrato e do seu nível de contrato um valor que ele vai ganhar por mês. O que a gente costuma dizer é que tem uma média salarial em toda a Itália, que chega a ser entre 1.200 e 1.300 euros mensais. Essa é a média salarial, tá bom? Mas no sul, sabe-se que se ganha um pouco menos do que no norte. Né, amor? Mais ou menos quanto é que ganha uma pessoa que entra lá na sua fábrica? Então, hoje na fábrica temos assim, operadores de níveis diferentes. Então tem operador nível o mais popular, que assim que vai de acordo com o nível de conhecimento do cara. E o mais popular, o médio ali, seria o operador de nível 3, que hoje entra ganhando 1.300 euros mais ou menos. E depois tem uns acréscimos casos, dependendo do trabalho que ele vai fazer ali dentro. Que daí é a questão de periculosidade, se ele trabalha Sim. com verniciatura, que é a questão da indenização, sim. Verniciatura, que é pintura, né? Sim, a parte da pintura que é um trabalho de risco, e aí eles agregam um percentual em cima do pagamento. Então é importante que você saiba que tem os níveis, tem assim a categoria do trabalho, que vai ter o seu salário específico, o mínimo que ele vai receber por conta daquele serviço específico, e depois os níveis do contrato. Então tem o nível 1, nível 2, 3, 4, 5, e aí você vai ganhando mais conforme seu nível vai mudando. Exato. E já pegando o gancho dos salários, o Paulo perguntou pra gente, Paulo Anibaldi, perguntou qual é a melhor região para trabalhar nas indústrias. Então aqui a gente tá falando 100% do norte da Itália, tá, gente? Tem lá as suas questões positivas de estar no sul? Tem. Mas o norte é a locomotiva da Itália, especificamente a Lombardia. Ela é chamada dessa forma pelos próprios italianos. Inclusive hoje a gente tava passeando, né? A gente encontrou uma senhora que nasceu lá no sul, mas ela veio pro norte desde 20 anos para trabalhar. Nossa, sim, desde quando ela tinha 20 aninhos. 20 aninhos, então eles vêm pro norte, os italianos que nascem no sul, vêm pro norte para conseguir um trabalho. Então a gente tá falando ali de toda a região de ouro, que eu chamo da Itália, que é da Emília-Romana pra cima, tá? Aí a gente tem ali algumas regiõezinhas que não são tão interessantes, eu focaria 100% em Lombardia, Vêneto e Piemonte. Essas 3 regiões são as melhores para trabalho. E trabalho tem, né? E tem muito trabalho, gente. Tem muito trabalho. Vem que trabalho tem. Vai fazer isso aí. Aí vem um hater e fala assim: ele foi lá. Não, olha, a gente não pode... Você nunca pode falar só o positivo. Você tem que falar, trabalho tem, mas é difícil, isso e aquilo, que senão o povo fica... Sim, mas os haters ajudam a engajar. Então, se vocês não gostam, comentem no mesmo jeito aí e engajem esse vídeo aí, galera. A gente fala a realidade que a gente vive. Se você vai querer acreditar ou não, aí é por você. Próxima pergunta, o Leandro. Qual trabalho para quem não sabe falar italiano? Gente,
É muito difícil assim explicar pra vocês. Tem uma linha muito tênue, tá? Dizer que vocês não conseguem trabalho sem falar italiano é mentira. Mas dizer que vocês conseguem um trabalho fácil sem falar italiano também é mentira. Então o que eu digo é, dá pra conseguir um trabalho com um básico de italiano? Dá, mas você vai ter que se desenvolver na língua o mais rápido que você conseguir. Se você quiser, sabe, viver aqui na Itália bem, você vai precisar da língua. Então, inclusive, amor, conta um pouquinho como é que foi a sua experiência para conseguir, como que você conseguiu o seu trabalho aqui na Itália? Sim, bom, eu quando cheguei aqui na Itália eu não falava nada de italiano, zero, não sabia mesmo o nome de nada, não sabia como pedir as coisas, não conhecia palavras em italiano e eu comecei a estudar aqui. A gente estudou bastante, né, até que saísse a sua cidadania. Um dia sim, um dia não, a gente estava estudando, mas meu italiano era muito fraco ainda. Entre eu estudava, eu conheci uns caras, fui jogar uns campeonatos de futebol, do qual eu tive contato direto com a língua, vi o pessoal falando perto de mim. E na época eu tinha um inglês que era mais ou menos, ainda não é que é um inglês fluente, mas eu me virava bem com o inglês. E aí dentro lá do time de futebol tinha um cara que falava bem inglês. Foi ali que eu fiz uma primeira amizade e ele trabalhava numa fábrica como chefe lá e perguntou se eu não queria que eu levasse meu currículo. Eu falei da minha experiência de fábrica também no Brasil e ele levou o meu currículo, arrumou para mim essa entrevista. Quando eu fui fazer a entrevista eu estudei bastante italiano, algumas frases que supostamente ele poderia fazer. Lembra que eu ficava te falando a frase, você tinha que me responder. Exato. E caiu aquelas frases. Ele me perguntou realmente aquelas coisas, mas a hora que ele começou a perguntar além daquilo, eu não estava preparado para responder, travei. E aí na entrevista, era com o diretor da empresa, então ele fala inglês, eu comecei a puxar no inglês e consegui fazer a entrevista. E no final porque naquela época eu entendia bem o italiano, mas eu não conseguia me comunicar. Bem mas italiano. Bem no básico do inglês também, né? Não é que vocês trocaram, né? Não, eu conseguiu entrar especificamente naquilo que você fazia na fábrica. Eu não conseguia ser tão técnico com o inglês, mas eu conseguia me comunicar. Conseguia daquele jeito, falhando algumas coisas óbvias, mas eu conseguia me comunicar. E aí ele viu que no meu esforço, num momento ele virou e falou uma frase que a primeiro momento eu não passei na entrevista, porque ele disse que era um pouco perigoso trabalhar ali na fábrica com aquele nível de italiano que eu tinha, porque tem placas de segurança para a fábrica inteira em italiano, e se acontecesse alguma coisa na fábrica, alguma saída de emergência, alguma coisa do tipo, eu não entendo, é perigoso para mim e não é interessante assim para a fábrica. Então eu vejo que para você hoje na Itália começar a trabalhar é essencial o italiano. Como a Giovana falou, consegue trabalhos sem saber italiano? Consegue. Que é fácil conseguir? De jeito nenhum, não é fácil. Pode ser que aproveitem de você porque você não consegue se comunicar, eles fazem aquilo que eles querem. Daí eu fui dispensado dessa primeira vez exatamente por isso, que o meu nível de italiano não estava bom. Eu lembro que eu falava pra você, ela me ligou depois dessa entrevista. É verdade. E eu deixava sempre o meu telefone, porque eu que sabia mais, que tinha mais, conseguia falar um pouco mais, né? Não tinha ainda tudo fluente, mas falava. Aí ela me falou assim, a gente gostou muito dele, ele parece ser uma pessoa muito esforçada, mas não dá, infelizmente não dá, vai ficar por uma próxima. Aí me chamaram de novo, porque eles viram o meu esforço e abriu uma outra vaga lá que exigiria menos conhecimento de italiano, me chamaram para começar ali. E tô desde então, faz 5 anos. E o legal é que, né, pra essa vaga você nem se candidatou, né? Eles ligaram porque eles realmente gostaram do esforço dele, de ser um menino esforçado. Sim. E de tentar, pelo menos mesmo, não... Eles viram que ele estava estudando italiano, então isso que é importante. O italiano ele consegue perceber quando uma pessoa tá aqui, não fala italiano, mas não tá nem aí para aprender, ou quando você tá aqui, você tá estudando. Isso também tem muito a ver com o tempo que você tá aqui na Itália. Então, uma pessoa que você tinha quantos meses você tava aqui quando você conseguiu a primeira entrevista? Uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses você começou a trabalhar. 5, 6 meses. Foi com uns 4, 5 meses você já conseguiu a sua primeira entrevista, que foi um dos primeiros assim que você procurou também, né? Sim, foi quando você começou a procurar trabalho. Sim, porque até então não tinha o permesso. Eu não tinha nem o permesso, eu comecei a procurar quando estava mais ou menos na data de sair o permesso e foi rapidinho para encontrá-lo.
Então, e aí quando ele conseguiu, ele não estava com o italiano, mas ele estava há pouco tempo aqui na Itália, então ele viu o esforço e viu que ele sabia coisas chaves, né? Por exemplo, as frases, né, que você estudou para entrevista e tudo mais, se você tem máquina, que é o carro, ou não, como que você vai vir trabalhar. Então, tudo isso ele viu que tinha estudado. Isso fez muita diferença, porque depois, quando abriu a outra vaga, ela me ligou direto e falou assim, ó, abriu uma outra vaga, não é para aquele lugar onde ele se candidatou, mas a gente gostou muito dele e queria contratar ele. Sim, e aí foi show de bola, fazem 5 anos quase que eu tô ali, cara. E a Bea Campagnaro perguntou, é interessante levar para a Itália carta de referências da empresa do Brasil, que você trabalhou no Brasil? Cara, na minha opinião, sim, vale muito a pena. Existe aquele mito de que tudo aquilo que você viveu no Brasil não vale aqui na Itália. Apesar de você chegar aqui, você ter sim que recomeçar, né, tá preparado para recomeçar a vida, aquilo que você tem de bagagem é seu, ninguém tira de você, seu conhecimento, sua experiência. Então, se você tem algo, se você tem uma carta de recomendação, você traduzir ela e trazer, eu acho que é muito positivo. Inclusive, você também foi muito positivo a forma como você conseguiu apresentar aquilo que você tinha vivido na Santer, né? No Brasil, que você trabalhou na Santer. E foi a experiência dele em trabalho, né? Sim, sim. Porque eu tive 9 anos, eu trabalhei por 9 anos numa empresa no Brasil, que me ajudaram demais ali a até entender o sistema de trabalho deles, assim, ajudou muito a pegar rápido o trabalho, mesmo com dificuldades na língua. Sim, mas para a própria contratação também foi algo importante de você ter mencionado, de você ter explicado como você fez. Então, não é que você cancela tudo que você fez no Brasil e só vale a experiência aqui na Itália, não. E pelo contrário também, é muito bem visto a questão de experiências no exterior aqui na Itália. Os italianos estudam aqui na Itália e vão para o exterior para fazer algum tipo de experiência extra e depois voltam para a Itália e aí eles têm o currículo deles mais, sabe, melhor do que os outros. Então, você tem uma experiência no exterior. Não importa se é Brasil, se é isso, se é aquilo. Se você tem uma boa carta de recomendação, aposte sim nela. Isso aí. E o Marcin Figurito, estou falando que esses nomes tá meio estranho. O Marcin Figurito, ele tá preocupado, amor. Ele tá perguntando se com a cidadania italiana é mais fácil de conseguir um emprego, mesmo falando o básico de italiano. O que você acha, amor? Quem consegue um emprego mais fácil? Uma pessoa que tem a cidadania italiana ou uma pessoa que tem o permesso de soggiorno? Eu acho que independente se ambos, colocando que ambos falam, por exemplo, o básico de italiano como ele colocou, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é estar legal na Itália. Eu acho que você está concorrendo diretamente a uma vaga de emprego se você estiver legal aqui. Independente se você tem a cidadania italiana ou se um permesso de soggiorno. O importante é você mostrar que você está legalmente aqui e que qual é o seu tipo de permissão, porque daí tem as permissões de estudo e tudo mais que vai ser um pouco diferente. Mas se você tem um permesso de soggiorno familiar, que é de longo período, de 1 ano ou de 5 anos que seja, que era o dele, não tem diferença, assim, diferenciação. O que eles querem saber é se você tá legal aqui, porque eles não podem contratar ninguém que tá ilegal. Inclusive você, né, quando você fez as entrevistas, quando ela te chamou para contratar, o permesso ainda não estava pronto, a gente fez tudo quando você estava com a ricevuta do permesso, que é o recibo do pedido. E ele fez tudo e depois ela esperou ainda, deu umas 2 semanas pra ficar pronta a carta mesmo, teve que ir lá buscar e foi todo um estresse. Sim, quase perdi essa oportunidade por causa disso. Mas ela só contratou mesmo depois que ele já tava com a carta de soggiorno na mão. É isso aí. Mas assim, hoje também com a ricevuta do permesso já tá um pouco mais simples de fazer a contratação e eu conheço muita gente trabalhando com o recibo do pedido, tanto de cidadania quanto de matrimônio, e trabalhando legalmente com o contrato. O que você não pode fazer aqui na Itália é trabalhar sem contrato. O Dig Vigarista, estou no sul. Com protocolo. Não é Dig Vigarista. Dig Batista. Você fala vigarista sério? Vocês falou zoando. Não, falei zoando. Não é Dig Vigarista, não, mas não é Dig saiu. Batista. Eu pensei que saiu naturalmente o vigarista. É porque eu queria zoar, mas aí eles não iam entender porque eles não estão vendo o que é Dig Batista. O Dig Batista está no sul da Itália, ele está com o ricevuta do permesso, isso que eu expliquei para vocês agora, e está precisando de trabalho. Dig, se você está vendo esse vídeo, vem pro norte, tá? Sai do sul, vem pro norte, que aqui você vai ter chances triplicadas de trabalho. Mas se tiver alguém no sul e tem uma empresa, por favor, chame o Dig para trabalhar. Se você está no sul e está procurando aí pessoas para trabalhar na sua empresa, ajudem o Dig.
Ele não é vigarista, ele é gente boa. Hashtag ajuda o Dig. Foi aí nos comentários, hashtag ajuda o Dig. Vamos fazer esse vídeo chegar a alguém que tá no sul e contrata o Dig. Vamos lá. A Maria Gabi, tá difícil ler esses nomes. Com o italiano básico, por onde começar a pôr o currículo, né? A aplicar os currículos. Primeiramente, LinkedIn, galera. LinkedIn funciona demais aqui na Itália e é a primeira coisa que você tem que fazer quando você põe o pé aqui. Outra coisa, Agenzia per l'Impiego, que é uma agência pública que tem em toda a região na Itália, onde você vai lá, você faz o seu cadastro e eles vão te direcionar para as vagas, inclusive já me deram vagas assim para escritório de arquitetura, são só empregos rápidos assim, não, empregos de imigrante, vamos dizer assim. Ela te direciona aquilo que tem a ver com o seu perfil mesmo. Depois disso, você tem as agências de trabalho privadas, que também funcionam demais. Por que funcionam demais? Porque elas ganham em cima de você. Elas ganham para te colocar para trabalhar. E aí existem as maiores, que são a Randstad, a Manpower, a Adecco, mas existem outras também. Inclusive, você ficou 3 anos com a Randstad, né? 3 anos com a Randstad. Quando eu entrei para trabalhar, foi por indicação. Mas no começo fui contratado, mas por trâmite agência de empregos. Então eu não tive que fazer meu cadastro lá primeiro. Mas mesmo assim a minha experiência sempre foi muito boa lá. Eles sempre foram muito eficientes, eu nunca tive problema. E pelo aquilo que eu escuto das agências de emprego aqui, realmente funciona. O pessoal se cadastra e realmente encontra emprego. Porque você foi por indicação, fez a entrevista direto com a empresa, mas a empresa faz o contrato, terceiriza a contratação com a Randstad. Aquela questão de taxa para pagar menos, inclusive para fazer os contratos determinados, né? Foram 3 anos de contratos Sim. determinados. E aí a Randstad faz toda essa gestão e a empresa não precisa se preocupar. Aí quando a empresa decide, não, agora eu quero, essa pessoa é boa, essa pessoa eu vou contratar direto com a minha empresa. Aí ela vai lá e faz o contrato direto, né? Que foi feito recentemente, ano passado, pra você. Sim. Retrasado já. Retrasado, tem 2 anos já. E já tá com indeterminado. Tá indeterminado. Tem muito italiano que não tem indeterminado, tá, gente? Eu sei que tem muito mito em cima disso, mas é normal aqui você não ter o indeterminado. A sua vida fica muito mais fácil com? Fica muito mais fácil com. Mas não existe vida só com indeterminado. Exato. Como você se sentiu quando mudou seu contrato para indeterminado? Eu senti assim, encheu o meu ego. Eu tô brincando, eu fiquei muito feliz, né? Porque é um negócio que eu desejado aqui na Itália, contrato indeterminado, porque facilita para muitas coisas depois, sei lá, financiar uma casa, sei lá, qualquer coisa que precise de garantia, o contrato indeterminado ajuda muito. Sim, mas eu acredito que mais para essa questão de conseguir um empréstimo, financiar a casa, financiar carro, do que para alugar uma casa, por exemplo. Né? Porque a gente alugou 3 casas e sempre com contrato determinado. Exato. E eu tendo a partita IVA, que é uma questão para eles, é melhor você ter um contrato determinado, eles te respeitam mais, é mais garantia para eles do que uma partita IVA, uma pessoa libera profissionista, que eles chamam aqui. Exato. A próxima pergunta é da Luana Rocha e ela tá preocupada que se ela trabalhar em final de semana, se ela vai ganhar hora extra. Sim, é claro que ela vai ganhar hora extra, tem que ganhar, né? Tá fazendo hora extra, tem que receber por isso daí. Eu, na fábrica, sempre que tem hora extra, eu pego pra fazer, porque vale a pena demais, é um dinheiro que cai ali. Nunca tive dificuldade para receber isso. Eu normalmente faço de sábados e as 2 primeiras horas de sábado eu ganho 30% em cima do salário e as próximas horas pra frente é 50%. Eu trabalho normalmente de sábados, domingos raramente acontece e de vez em quando a gente fica 1 horinha a mais, que é sempre 50% do salário. E no domingo também é 50%, né? Não tem 100%, igual domingo é só feriado que é 100%. Feriados 100%, domingos 50% do salário, desde a primeira hora de trabalho. Mas lembrando que isso, assim como o salário em si, é coordenado pela TTNL. Então não é tudo igual, não vai ser para todos igual. Eu trabalhava em restaurante e para mim era completamente diferente. Que eu não recebia hora extra. Meu contrato não previa isso e às vezes eu fazia umas horas a mais e ela me dava de folga depois. Então ela ficava às vezes alguns dias sem trabalhar porque eu trabalhava demais em final de semana.
Então era um pouco diferente, por mais que ela me pagasse tudo certinho, era um restaurante muito bom, não previa o pagamento de extra. Mas toma cuidado. Por quê? Com o quê? Porque se passar muito o valor anual também, que entre 25 e 28 mil euros no ano, você vai pagar um pouco a mais de taxa também, e aí pode ser que não compense. Sim, no congualho, se você fazer até um tanto, você vai pagar uma quantidade de imposto. Se ultrapassar isso, você vai pagar muito mais do que seria. Eu já fiz os dois jeitos, já ultrapassei o valor porque eu fiz bastante extra e ambos os jeitos, ainda assim, pra mim, valeu a pena fazer extra. E o Gustavo Janner quer saber se tem algum preconceito por relação da tatuagem. O que você acha, Mercê, que tá na fábrica? Você vê o pessoal usa muito piercing aqui também, você tem piercing, como é que é essa questão? Então, eu não sei para todas as áreas como é que funciona, de repente, assim, numa coisa que seria um pouco mais formal, você ter algo mais... De modo geral, pelo aquilo que eu vejo aqui na Itália, não tem preconceito nenhum. No meu trabalho eu tenho piercing no nariz, eu tenho alargador, que eu não tinha quando eu comecei a trabalhar na fábrica, exatamente por ver que não tinha essa cobrança que nem tem no Brasil, eu decidi colocar, que é um negócio que eu gosto. E até tatuagem normal lá na fábrica do pessoal com o braço fechado de tatuagem. E vejo alguns outros trabalhos também que, sei lá, você vai comer um doce em algum lugar, a galera, tatuagem é normal, os garçons que te atendem nos lugares com tatuagem, de modo geral aqui, pela minha vivência, eu não acredito que tenha problemas. Felipe Suave, o operário é o melhor emprego para novos cidadãos? Assim, gente, na minha humilde opinião, existem oportunidades para tudo aqui, tá? Agora, se você vem sem falar direito italiano, sem saber preparar um currículo, sem saber exatamente aquilo que você precisa para estar começando a vida aqui, existem os empregos rápidos, que é onde você vai conseguir com um italiano básico trabalhar. Então, um emprego rápido seria operário, seria essa questão de restaurantes, trabalhar com o turismo. Então não existe assim, aqui na Itália não é mal visto a questão do subemprego, que a gente chama no Brasil de subemprego, mas é meio feio, né? Não é assim que é visto aqui. Pra eles é super normal, tá? E é super legal. Inclusive, quando eu falo que eu trabalhava no Lanterna Verde, que é um restaurante estrela Michelin e tudo mais, todo mundo, nossa, fala, nossa, que legal, que não sei o que, nossa, aquele restaurante é maravilhoso, porque você saiu de lá. E quando eu falo que eu sou líbera profissionista, eles me olham meio estranho, assim, tipo, o que você faz da vida, entendeu? Como se eu não fizesse nada da vida. Então não tem essa questão de subemprego aqui, existem empregos mais rápidos, mas também tem muita gente aqui que vem especializado, vem com experiências do Brasil, sabe utilizar elas, sabe construir um currículo e vai atrás da sua área e consegue, principalmente engenheiros. Tem o Caio, que é um amigo nosso que fez cidadania com a gente, ele veio pra cá com muita experiência em empresas de vidro, né? Ele fazia vidros no Brasil, não sei exatamente como é que chama essa parte, não é engenharia, não lembro como é que chama. Não sei. Não lembro. Mas ele conseguiu um emprego na área dele, ganhando bem e tudo mais, então, e foi o primeiro emprego, tá? Ele já estudou italiano no Brasil, mas ainda não falava fluente, então tudo é questão de você saber se preparar pra estar aqui. Isso aí, se posicionar com a vida, não esperar a vida posicionar nada pra você. Vai atrás, faz acontecer, dá cara a tapa que as coisas andam. Inclusive, o Caio que conseguiu também, ele era um cliente nosso, quando a gente fez a ricevuta do permesso de cidadania italiana, ele conseguiu esse emprego em Milão, tudo lindo, maravilhoso, em Milão, com um contrato tudo certinho e ainda em espera de cidadania. E essa pergunta já vai na mesma linha da do DNVZ, que o trabalho em indústria costuma ser super pesado ou é algo mais próximo do que é no Brasil? Ele está perguntando em relação ao seu trabalho pesado. Eu acredito que tem de tudo, cara. Não tem um padrão aqui. Na fábrica onde eu trabalho, por exemplo, não é um serviço pesado. E as coisas que, digamos assim, são pesadas, tem equipamento que faz o trabalho e não precisa, por exemplo, ser até proibido, se eu não me engano, por lei, pegar mais de 30 quilos, por exemplo, e você levantar. A partir de 30 quilos, teria que ter um equipamento ali para auxiliar isso daí. Porém, tem lugares que não funcionam exatamente dessa maneira. Tem de tudo, tem fábricas menores que tem menos visibilidade, menos controle, que funcionam de um modo mais clandestino, com menos inspeções, que os caras trabalham um pouquinho mais pesado, abusa de repente um pouquinho
dos operários. Então depende de como você procura um emprego e aquilo que você aceita de lá de dentro, né? É a questão de estar preparado. Se você acabar caindo numa empresa dessa, você vai sair de lá. Você não precisa ficar sendo escravo de ninguém. Então, você só vai ficar ali sendo explorado se você não tiver preparação para procurar outra coisa. Exato. Porque emprego, como o Ri falou, tem. Tem. Inclusive, na minha experiência no restaurante, meus chefes sempre foram preocupadíssimos com essa questão de peso. Ele brigava comigo, literalmente, se eu pegasse muitos pratos, muito peso ao mesmo tempo. Era um trabalho pesado, assim, mesmo tomando cuidado, mesmo ele brigando comigo. Era um trabalho pesado, mas eles tinham essa preocupação, porque eles falam muito da esquena, depois você vai ficar mal na casa, depois você não vai trabalhar. Então, pelo menos na nossa experiência, eles são muito mais preocupados do que o pessoal no Brasil, por exemplo, onde eu carregava galão de 20 litros, levava de uma sede da minha empresa até a outra empresa, a pé, e ninguém falava nada. Eu com meus galões de shampoo lá. Vamos falar um pouquinho de Suíça. Vocês sabem que eu sou aqui eu que abri pra vocês essa questão dessa possibilidade de trabalhar na Suíça. Depois disso todo mundo ficou maluco e sempre me perguntam alguma coisa nesse sentido. E a Isabela Vitória, ela quer saber se ela, como cônjuge de cidadão italiano, ela poderia trabalhar na Suíça e morar na Itália. Nesse caso não pode, tá, Isabela? Trabalhar na Suíça e morar na Itália, o permesso G, que a gente chama para frontaliere, é só para cidadão italiano ou europeu, tá? Agora, tem o permesso B da Suíça, onde você tira, que é o permesso de residência, que aí é burocrático, você vai ter que morar na Suíça, tá? Não pode morar na Itália e trabalhar na Suíça. Agora, se você fizer a sua naturalização, depois de 2 anos de residência na Itália ou 3 anos de casamento no Brasil, aí você pode trabalhar na Suíça, porque aí você também é uma cidadã europeia. Vai fazer sua naturalização, amor? Já pode. Então o pessoal pega no meu pé pra mim fazer a minha naturalização. É louco, tem o ouro na mão. A Georgia pega muito no meu pé pra mim fazer a minha naturalização. O Rodrigo, marido da Georgia, pega muito no meu pé pra fazer a naturalização e eu não sei, eu não me preocupei com isso, porque o meu permesso de sojourno me dá os mesmos direitos. E aí eu tô avaliando se... Você não pode trabalhar na Suíça. Eu não posso trabalhar na Suíça. Acabou que não sendo o meu objetivo até agora, mas mesmo que eu quisesse, eu não poderia ir lá trabalhar. Então, pra quem, por exemplo, tem esse objetivo, vale muito a pena. E agora tá vencendo os 5 anos da primeira carta de sojourno dele, a próxima renovação é uma carta de sojourno de 10 anos de validade. Então, assim, não tem preocupação caso ele não queira realmente ter os benefícios que é de ser um cidadão europeu. Que, na minha opinião, são maravilhosos, né? Não, eu não tenho dúvidas, são maravilhosos. Só ainda não bateu como precisa ser um objetivo para mim ainda, mas mesmo assim, por ela tá falando pra mim, eu vou assim avaliar, a gente vai dar uma olhada ali se faz aí em breve. Estamos chegando no final, vou falar a última pergunta agora, que é muito importante, que é sobre trabalho em cidade pequena, e depois eu quero ouvir um pouquinho do meu maridinho lindo, maravilhoso sobre a experiência geral dele aqui em trabalhar na Itália, que pode agregar muito na sua vida, que tá aí assistindo esse vídeo. E a Ene Boaro perguntou quais são as ofertas de trabalho em Derville. Derville, pra quem não sabe, é a cidade onde eu moro. Então eu já fiz um vídeo sobre o tour pela casa, onde a gente fez umas imagens de drone, né, amor? Sim. Além de operário e indústria, ele também pilota os drones. Vamos lá ver, que vocês não viram o vídeo, depois desse daqui vão lá ver, hein? Sim. Lá no tour pela casa, que tá incrível. É uma cidade pequena, de 3.000 habitantes. Aqui tem uma fábrica, mesmo sendo uma cidade pequena. Só que não é a fábrica que ele trabalha em outra cidade que se chama Cólico, que também é uma cidade pequena. Tudo sempre na mesma província. Gente, eu sou uma super defensora das cidades pequenas. Tem muita gente por aí que fala que não tem oportunidade, que é tudo montanha, que é tudo isso, que é tudo aquilo. Pra mim não é. Pra mim é onde você tem a maior qualidade de vida e tem mais acesso à cultura e aquela parte que a gente vem sonhando em viver da Itália, né? Cidade grande é tudo meio que igual. Já a cidade pequena é onde você tem essas particularidades italianas que eu amo tanto. E a questão de oportunidades em cidades pequenas, é isso que vocês ficam mais preocupados. A província como um todo, ela funciona como vários bairros, então cada cidade é um bairro que se complementa dentro de uma região e as oportunidades estão ali dentro, entendeu? Inclusive aqui tem até outras regiões, como a de Sondrio, que é muito perto, e você pode usar de cidades diferentes
para encontrar todas as oportunidades que você precisa. Então, a dinâmica é bem diferente da do Brasil e é difícil de explicar para vocês. Então não quer dizer que porque eu moro em Derby é a melhor cidade pequena de todas. Não, porque tem aqui do lado Belano, que é maravilhoso e tem as mesmas oportunidades que tem quem mora em Derby. Varena, que é mais caro porque é muito turística. Que é muito mais oportunidades. Mas tem as mesmas oportunidades que eu tenho aqui em Derby. Em Cólico tem até um pouquinho mais de oportunidade, porque ali tem um centro industrial mesmo. Então isso é legal. Até mesmo cidades pititicas tem sempre, às vezes tem um centro industrial perto. Então ali Cólico tem 5 mil habitantes. Pianteto, logo depois tem o centro comercial. Pianteto tem centro comercial, depois tem lá pros lados de Sondrio tem Gordona, que tem um outro centro industrial grande. Centro industrial, sim. Então, mesmo sendo locais pequenos, tem a oportunidade. Então, a única coisa que talvez você vai ter que investir para estar num lugar pequeno é na condução, né? Sim, exato. Pensar como ir para o trabalho, seja com carro ou se virar com o trem. Com 1.000 euros você compra um carro e você tá livre. Inclusive vai ser algo bom para você falar na entrevista, que se você tem um carro, eu indico, se você quer morar em cidade pequena, ter sim, investir sim em um carro, ou falar na entrevista que se você ainda não tem, que você pensa em ter logo. Faz toda a diferença, e isso pesa na hora da entrevista. É, porque eles se preocupam muito com essa questão de como você vai chegar ao trabalho. Sim. Então é importante. E agora, amor, como é que é, então, essa questão? Como é trabalhar numa indústria aqui na Itália? Ter um emprego, assim, vamos dizer, que é muito almejado pelos brasileiros que estão aqui, né? Quem não quer ir pro lado de turismo, restaurante, cozinha, quer estar numa indústria. Bom, eu trabalho numa fábrica a 15 minutos da minha casa, uma fábrica de 700 funcionários e, no final das contas, eu gosto do meu trabalho. Não é um trabalho pesado, é um trabalho contínuo, o tempo inteiro tem coisa para você fazer. O pessoal do trabalho são muito bacanas, posso dizer que foi ali que eu praticamente aprendi italiano. Eu brinco que me pagaram para aprender italiano, porque eu entrei ali, eu não falava nada, e no dia a dia, com o pessoal me ajudando, tendo um pouco de paciência, foi onde eu desenvolvi a língua. E é uma empresa de fabricação de válvulas para extração de petróleo. Eu trabalho no setor de sabiatura e verniatura, que eu não sei a tradução de sabiatura no Brasil. É um tratamento que faz na válvula com jatos de areia, eu não sei como chamaria isso no Brasil. E pinturas de válvulas. A próxima etapa, depois da gente, vai ser embaladas as válvulas e segue para a parte logística. Como é que foi essa questão de sair da área administrativa de uma empresa? Porque você trabalhava na Santer, mas você não era operário comum, você trabalhava na área administrativa, fazendo controle de produção. E como é que foi vir para a mão da massa ali? Então, daí a gente fala um pouquinho mais de uma coisa um pouco mais profunda da alma, né? Porque você tem que enfrentar o teu ego para fazer uma coisa do tipo. No meu caso, a minha motivação para ter feito isso foi que eu queria que desse certas coisas aqui na Itália. Eu trabalhava na área administrativa no Brasil, numa fábrica, durante bastante tempo, então voltar a ser operador ali, chão de fábrica, foi difícil encarar isso, porque fazia muitos anos que eu não tinha que passar por isso, não fazia um esforço físico no trabalho. E então, assim, foi uma lição, e a minha motivação para ter feito isso foi querer que as coisas dessem certo na Itália. Já eu tive algumas oportunidades de talvez migrar de novo para o administrativo ali, mas na minha opinião, ali na fábrica, pelo menos onde eu trabalho, o administrativo não ganha tanto com relação à operação. Só que a parte da operação não tem nada de dor de cabeça, é um trabalho relativamente tranquilo. Então, assim, pegando assim essa comparação entre qualidade de vida e aquilo, pouquíssima diferença de dinheiro que ia ganhar, eu prefiro ainda continuar trabalhando como operador. Inclusive, um dos seus melhores amigos ali da fábrica, ele é contador formado, né, aqui na Itália, Sim, italiano, de formado. Formação. Mas ele prefere trabalhar na fábrica porque ele tem mais tempo para estar com a família dele, tem mais qualidade Sim. de vida. Eu tenho outro amigo que trabalha comigo que ele é formado em economia e está trabalhando ali porque é o que ele gosta, de operador, é o que ele gosta, e eles seguem, aqui na Itália, eles seguem muito isso, né? Eles fazem aquilo que eles gostam de fazer. E aqui não tem aquela coisa que a gente falou, né? É um subemprego, nossa, você é operário, nossa, você trabalha no chão da fábrica, você não tem status, não é assim que funciona aqui. Sim, porque hoje uma pessoa que está lavando prato tem condições de viver aqui na Itália, manter uma família, comprar as coisas dela. Então, assim, não é visto que nem no Brasil, por exemplo, com o salário baixo. Inferior, né? Uma pessoa inferior. Então, não tem estudo, não é nem sempre é assim. Aqui as pessoas mesmo trabalhando em coisas simples têm estudo.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa seu like, compartilha nos grupos, do grupo que você tem da Itália, porque tem muita informação importante aqui, que eu sei que vai ajudar quem tá querendo vir pra cá, ou até mesmo quem já tá aqui, inclusive o Dig. Não esqueça o Dig! Hashtag Dig. Então, hashtag ajuda o Dig. Ajude o Dig. Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada, meu amor, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer aí ajudar de qualquer modo, seja com insight, alguma coisa. Se vocês curtiram, deixa nos comentários que a gente faz mais vídeos desse, mas deixa nos comentários. Sim, se você quer parte 2, deixa nos comentários que a gente vai sempre ouvir vocês. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti!